Começa agora o JBR News e hoje vamos levar a você o resultado das eleições, seja diplomação, seja manifestação. Rodolfo, Brasília ontem a gente pode dizer que estava mais do que efervescente, né? Há muitos anos, eu já tenho 30 anos quase nessa cidade, você um pouco mais, e as cenas que vimos ontem são, no mínimo, assustadoras. Mas tudo tem que partir de um início, e vamos falar desse início. Diplomação do presidente eleito, né, Rodolfo? Pois é, você ontem teve, né, cenas absolutamente lamentáveis, né? Eu acho que é importante a gente dizer aí, né, que o que aconteceu, as cenas de violência, elas podem ser chamadas do que você quiser, né? Só não dá para chamar de democracia, né? Porque realmente não é assim que você se manifesta, né? Só para poder ilustrar o que o Rodolfo Lago está falando, se você ainda não sabe, Brasília ontem à noite pegou fogo literalmente. Vários carros foram queimados, ônibus foram depredados, alguns ônibus inclusive queimados em vias importantes, houve grande quebradeira, muita confusão entre policiais e manifestantes. Não gostar do resultado de uma eleição é legítimo, é do jogo, por isso é que a oposição, isso está certo, mas não dessa forma violenta, né? Mas enfim, como você vinha dizendo, né, Alexandre, de fato você teve ali, com a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, a confirmação oficial do resultado eleitoral. Quer dizer, nesse momento a Justiça Eleitoral, ao diplomar os vencedores, né, considera o processo eleitoral torna acabou, oficial, né? Torna oficial. E isso gerou, então, a reação. Quer dizer, por conta da prisão de um indígena, né? Um cacique, se não me engano. Cacique Sererê, que na verdade essa liderança como cacique é contestada lá pelo povo chavante lá, do qual ele faz parte, enfim, mas é um indígena, um líder indígena, foi preso por conta das manifestações antidemocráticas e os movimentos que aconteceram antes foram a reação a essa prisão, porque quiseram invadir a sede da Polícia Federal, onde achavam que ele estava, embora ele não estivesse ali, e aí isso gerou a violência toda. Então, mas na verdade era uma reação ao resultado da eleição e à diplomação do Lula, né? E aí eu acho que a gente tem que puxar para esse lado da análise, até porque a notícia ela está em todas as mídias e você tem que levar sempre esse conhecimento, Rodolfo, que você tem muito e a gente tenta aqui levar para quem está do outro lado, que é justamente o depois. Nós vimos algumas cenas ontem, pós-confusão, que também chamaram muita atenção. Uma delas é o vácuo de poder que está se estabelecendo justamente pela não posição do presidente da República. Bolsonaro. Quem foi dar entrevista no momento da confusão foi o dito futuro ministro da Justiça, que nem sabemos se será, porque o governo não começou. Exatamente. Mas ao lado do atual secretário de Segurança Pública. Olha que cena. Não, é realmente uma coisa impressionante, né? Porque você tem isso, quer dizer, nós estamos numa situação, eu já estava numa situação que é um tanto quanto inusitada, que o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda constitucional que foi enviada pelo futuro governo e não pelo atual governo. Isso daí já estava relacionado a essa questão. Já está estranho, né? Já é estranho, já está relacionado a esse vácuo de poder que você menciona. E aí acontece essa confusão e o secretário de Segurança do Distrito Federal, um governo que apoiou o Bolsonaro na eleição, ele aceita a autoridade do futuro ministro da Justiça. Que na prática não é. Que não é. Dão entrevista coletiva juntas no final da noite de ontem. E o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, praticamente não apareceu na história. Então, de fato, você tem hoje uma situação muito estranha, porque é isso, o presidente Bolsonaro calado a maior parte do tempo, então ele dá sinais dúbios, né? Sinais que às vezes não ficam muito claros, mas o atual governo
de nada participa. E o futuro governo ocupa já esse vácuo, né? Agora, com essa situação toda muito complicada, porque a gente já falou isso algumas vezes aqui, que a grande novidade deste terceiro governo Lula é que agora há uma militância contra ele. E o perigo como se mostrou ontem, que é uma militância que pode muitas vezes ser violenta como foi ontem. O nosso tempo acabou, a gente tem muito o que falar, mas de qualquer maneira a semana começou movimentada e agitada em Brasília e uma certeza nós temos, né, Rodolfo Lago? E como você bem disse, já falamos aqui antes, o governo que entrará do ex-presidente e futuro presidente Lula não será fácil. Não será porque fácil. Ele não somente terá manifestações, militância e um Congresso Nacional que também está mostrando que não vai ser tão fácil de lidar, principalmente na Câmara. Já houve recados ontem que talvez a PEC da transição não tenha essa facilidade toda. Mas vamos parar por aqui. Isso fica sendo assunto para amanhã, né? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Nós, Imagem e Credibilidade, e agradecemos sempre o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília. Até amanhã.